Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. E um dos assuntos de hoje, o movimentado Rio de Janeiro, que o Neumann tanto gosta, né? Amo muito o Rio. Ama muito, continua lindo. Muito. Sou Flamengo, sou Mangueira e amo o Rio. É isso aí. Bom dia, Neumann. Bom dia, Raíssem Abac. Bom dia, Almirante Nelson. Oi, Ana Paula Niederauer. Oi, bom dia, Paula Marinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Estadão, aqueles ouvintes exigentes que querem saber de tudo, de todos os ângulos e, sobretudo, o que os outros não contam e nós contamos aqui. É isso aí. E descobriram o Cabral lá no Rio de Janeiro e o povo foi à rua para gritar cadeia à vista, é isso? Olha, cadeia à vista. A grande piada desse fato histórico, né, pela primeira vez, dois ex-governadores de estado presos em 24 horas, né, é aquela que diz que, enfim, prenderam o Cabral, que é a causa de todos os problemas no Brasil, há 516 anos. Né? É isso que é a piada que circula e que, de certa forma, é uma confirmação histórica dos nossos velhos vícios. Né? Pois então, meu caro Raíssem Abac, meus queridos ouvintes, realmente nós estamos vivendo um momento histórico muito importante. Né? A prisão do Garotinho, Antony Garotinho, e Antony Garotinho está envolvido numa operação chamada Chequinho. É que ele distribui dinheiro na veia, lá na prefeitura de Campos de Goytacazes. O prefeito é a mulher, Rosinha Garotinho, mas ele é o prefeito de fato, segundo os investigadores da Operação Chequinho. E ele refaz a trajetória de um dos mais antigos meios de ganhar eleições no Brasil, vem desde os tempos da eleição de bico de pena na República Velha, que é comprar o voto, né? Comprar o voto. E aí compra o voto com cheque, com prova. Chequinho. Chequinho. É chequinho. Pois bem. No dia seguinte, foi preso o Sérgio Cabral, e aí a coisa ainda é muito mais... O Sérgio Cabral tem vários momentos originais, né? O primeiro é que ele foi preso por duas operações na justiça, uma na Justiça do Rio e a outra na Justiça de Curitiba, sempre em relação à Lava Jato, né? Isso já é um fato inédito. Ele está sendo preso, acusado pelos procuradores e pela Polícia Federal, com a aceitação do juiz Sérgio Moro, de que gastou 224 milhões de reais para sustentar um esquema de corrupção com empreiteiras, tendo uma privilegiada que é a Delta, do Fernando Cavendish. A Rosinha tentou negar numa entrevista aqui para o Raíssem, mas não conseguiu convencer ninguém a culpa do marido. Aliás, ela disse na entrevista o que a filha conseguiu resumir num grito, que você vai ouvir agora de novo, para você não ter dúvida de que o garotinho é bandido mesmo, porque a filha disse que ele não é. Não é isso? Deu para ouvir, né? Meu pai não é bandido. Não é o que dizem os procuradores e o pessoal da Operação Lava Jato. O Cabral, além da Operação Lava Jato, ele responde por uma operação chamada Calicut. Eu fico impressionado, Raíssa, com a criatividade do pessoal da Polícia Federal para dar nome a essas operações. Calicut é uma cidade da Índia, na qual o Cabral original, aquele que nós falamos na piada, de 516 anos atrás, Cabral. O Pedro Cabral, perdeu uma batalha em Calicut e, com isso, a vida dele, que era um homem próspero, né, e que descobriu o Brasil, caiu em decadência, não é isso? Pois é. Então, essas operações, Chequinho, Lava Jato, Calicut, elas estão interrompendo um reinado bastante longo, uma longa dinastia de administrações desastrosas no estado do Rio de Janeiro.
Eu disse ontem, e repito aqui, porque a fama ideológica dele é muito ruim, que o último, talvez um dos raros governadores da história do Brasil que tenham desempenhado uma gestão positiva para a população foi Carlos Frederico Werneck de Lacerda, o líder da UDN, acusado de ter inspirado, digamos, o suicídio do Vargas, chamado de O Corvo, apelido que nasceu de um desenho do meu amigo Lanfranco Vaselli, o Lan, um italiano que passou pela Argentina, veio para o Brasil e, como era o ilustrador do jornal do Samuel Weiner, Última Hora, inimigo do Lacerda e defensor do Getúlio, criou um corvo. O Getúlio tinha um certo ar de corvo e ele criou aquele corvo. Então, o Lacerda era o corvo, mas raros governadores no Brasil tiveram o desempenho que ele teve governando a Guanabara. Depois a Guanabara, com a mudança, com a fusão com o Estado do Rio, não teve mais o governo da Guanabara e tivemos uma sequência de governadores. Marcelo Alencar, e sobretudo o Brizola. O Brizola é o pai disso tudo aí, né? Porque o Brizola é quem inventou o Antony Garotinho, lá de Campos de Goytacazes. O Antony Garotinho, apesar de estar se divertindo, inclusive publicando em redes sociais, em seus blogs, gozações sobre o Sérgio Cabral, o Antony Garotinho é fruto do Brizola e é, por sua vez, pai do Sérgio Cabral. É o criador dele. É o criador do Sérgio Cabral e inventou o Luiz Antônio Pezão, um prefeito lá do interior, ligado a ele, e que ele, para apoiar o Sérgio Cabral na primeira eleição, ele exigiu a presença do Pezão, não apenas como vice-governador, mas também como secretário de obras. Então, são todos... farinha do mesmo saco? Farinha do mesmo saco, é isso? Você vai falar mal da farinha? Não, melhor não, né? Coitada da farinha. Coitada da farinha. Farinha mata a fome de tanta gente e esses provocam a fome de muita gente. Agora, eu acho que o grande benefício desse tipo de ação do Sérgio Moro, do Marcelo Bretas lá no Rio, o do juiz eleitoral Claudinei, uma coisa assim, da 100ª Vara Criminal de Campos de Goytacazes, a grande lição que eles nos trazem é o fato de deixar clara o que fica, inclusive, o Raíssa me fez o favor de ler aqui já parte do despacho do Sérgio Moro mandando prender, autorizando a prisão do Sérgio Cabral, deixando uma ligação clara entre o roubo que foi feito e a miséria que está o Estado do Rio. Ontem eu disse aqui que os servidores do Rio têm toda a razão em interditar a Assembleia para evitar que se tire dinheiro do seu salário, porque afinal de contas, do seu vencimento, né? Porque afinal de contas esse dinheiro está faltando no seu vencimento, porque ele estava financiando o luxo, o anel de 800 mil reais que o Cavendish teoricamente deu a Adriana Anselmo, a ex-primeira-dama, a mulher do Sérgio Cabral. Desde esse tipo de luxo, iate, propriedades, a República de Mangaratiba, né? Mangaratiba, eu me lembro do sucesso do Luiz Gonzaga. Isso o Heisen não conhece, porque o Heisen é um rapaz muito jovem. Mangaratiba, Mangaratiba, o trem para Mangaratiba. Pois então, e tudo isso era financiado por mesadas de 500 mil reais por mês. Que mesada, hein? O Almirante Nelson nunca sonhou ter uma mesada. Era talvez a nossa mesada. A minha mesada era 500 reais, viu, Almirante? Então, 500 com reajuste também. Teve reajuste no segundo mandato. Né? Com reajuste no segundo mandato. Então, além desse luxo e riqueza, né? Você só pensa em luxo e riqueza, né? Mário Lago e Ataúfo Alves. Bem musical hoje. Além disso, tinha o seguinte... o oxigênio, né? Oxigênio. Taxa de oxigenação. Esse oxigênio servia também para pagar contas de 1.000 e poucos reais do sanduíche, do cachorro-quente, do aniversário do filho do Cabral. Então é um retrato de cabo a rabo, do alto. Essa história do luxo, inclusive, também lembra a Cláudia Cruz. Da mesma forma que lembra a Cláudia Cruz, o fato do Sérgio Cabral... o principal protagonista, né, da Operação Calicut, ter envolvido a família, né? A mãe dele, a Magali,
está citada na Operação Calicut. A mulher também. Os procuradores e agentes da Polícia Federal garantem que a Adriana Anselmo usava o próprio escritório de advocacia para pagar o oxigênio, né? Oxigênio que está faltando aos pobres servidores do Rio, que não tem como pagar suas contas porque, além de querer reduzir o salário, o Estado está, por ordem do Pezão, está dividindo em prestações os vencimentos dos funcionários, né? Agora, isso aí mostra o desastre que foi, o desastre em todos os sentidos, ético, de gestão, de orçamento, a gestão do PMDB do Rio, né? O Sérgio Cabral, como já foi dito aqui pelo Heisen, ele foi quase candidato a vice de Dilma em 2014, mas a Dilma faz questão de lembrar que ele votou no Aécio Neves. Eu só quero que a Dilma explique como é que o Aécio Neves ajudou o Sérgio Cabral a roubar desse jeito. Porque o PMDB do Rio é um sub-PT do Lula. E a Dilma, com seu temperamento irascível, é que afastou o Sérgio Cabral dela, levando-o a votar no Aécio em 2014, mas isso não tem nada a ver com a gestão dele, não, viu? O Aécio não tem nada a ver com... O Aécio tem os problemas dele lá em Furnas, lá em Minas, mas no Rio não tem nada a ver. E agora até mesmo o presidente do PMDB, o senhor Romero Jucá, o que o Almirante Nelson vai pôr agora para nós aí, o Romero Jucá está dizendo... Aliás, eu queria que o Nelson tocasse de novo, porque eu queria que o ouvinte me ajudasse a entender. Raíssa, vê se você ajuda a entender. O que é que esse cara disse? O que é que o Romero Jucá disse, hein, Almirante Nelson? O partido não se afeta. Essa questão do Sérgio Cabral é algo restrito, né? É importante que se dê ao ex-governador Sérgio Cabral direito de defesa. Nós não vamos personalizar nem no partido, nem no Rio de Janeiro. É importante que os fatos sejam investigados com profundidade e, a partir daí, se tenha uma convicção e um julgamento na justiça. O que é personificar? O que é personificar no partido? Que o Sérgio Cabral tenha todo o direito de defesa, isso é garantido pelo Estado Democrático de Direito. Aliás, o Pezão também fez questão de dizer isso. Ele exige, né, que o Sérgio Cabral tenha direito de se defender. Isso está implícito, né? Com qualquer processo criminal dá direito exaustivo. Aliás, uma defesa exaustiva, recursos. Agora é o seguinte, doutor, se for condenado na segunda instância, o Supremo já decidiu que vale para todos. Pode ser preso, né? Então, eu acho que o Pezão, o Jucá, o Renan e a Dilma perderam excelentes oportunidades de ficarem calados. Caluda, gente, pelo amor de Deus. Então é isso, vamos voltar ao assunto aí ao longo do dia. Miranda, toca aí o nosso querido Rabugento. Só pra... E só vou dar mais um componente aqui, uma dimensão da situação lá do Cabral. Bombeiros estavam lá comemorando, tinha a bandeira do Corpo de Bombeiros na entrada do presídio lá de Bangu. Eu quero lembrar que o inferno astral do Cabral começou em 2013, nas manifestações de rua. Isso. Por isso, olha, só por isso ele não foi candidato a vice da Dilma, porque ele estava muito cotado. Eu quero lembrar que o seu representante na Prefeitura do Rio, Eduardo Cunha, era tido como favorito para candidato à presidência em 2018 pelo PMDB, por causa da sua excelente gestão, por causa da Copa e por causa da Olimpíada. A Copa e a Olimpíada estão entre os gravames da situação, os agravantes da situação de Sérgio Cabral. Porque o Sérgio Cabral levou propina, segundo os seus acusadores, vamos dar o direito dele se defender, né? Mas sim, ele levou propina na reforma do Maracanã. A reforma do Maracanã, eu vou voltar a esse assunto da reforma do Maracanã especificamente, porque eu vou voltar aqui às 9, eu vou sair às 8, né? Vou lá para a redação tomar uma água de coco, né? Tomar um chocolate quente e tal. Sim. Talvez dormir um pouquinho no sofá da redação, mas eu quero dar só uma lembrança, só fazer... Eu não quero bancar o chato, eu não dizia, mas olha,
Eu volto para falar com você às 9 para falar que eu dizia dessa história do Maracanã. Mas eu não vou deixar de responder o Raíssa. O povo fez festa. Olha, isso aí é o seguinte, esta é a melhor notícia da prisão dos 2 governadores. O povo fez festa, carnaval, bandeira. O Corpo de Bombeiros tinha uma bandeira de torcida, Isso. aquelas bandeiras imensas lá em Bangu para receber o Sérgio Cabral. Então, sabe o que é que isso significa? Significa que pela primeira vez no Brasil se estabeleceu uma conexão evidente, mas que o povo não percebe, entre o roubo e a crise. Ou seja, a corrupção ajudou a crise tirando o dinheiro do povo para o bolso de alguns no exterior. No exterior. Então, isso é da maior importância. Sabe por quê? Porque a nossa tendência, por exemplo, o Almirante Nelson. O Almirante Nelson vai para casa e diz assim, olha, mas realmente o povo é culpado. O povo é que elegeu essa gente. Mas que oportunidade o povo tinha de eleger gente melhor se o adversário era pior. Isso. Então, o nosso sistema é realmente um sistema perverso, porque nós escolhemos entre o pior e o menos ruim. Não é isso? Tá por aí. A É gente por aí. escolhe quem que a gente não quer.